E antes de começar o webinar, eu vou pedir para que vocês acessem o site postomoura.com.br, porque lá vai ter um PDF que eu vou utilizar para fazer esse webinar. Ele está aqui dentro de funcionalidades. Bom, então vamos começar aqui com as funcionalidades do Posto Moura. E a primeira coisa que eu vou falar é um pouquinho do que tem num posto, que é o tanque, a bomba e o bico. O tanque é onde fica armazenado o combustível do posto, né? Que é esse daqui, que é essa imagem do lado esquerdo. E esse daqui é a bomba, onde pode ter os bicos, que seria um de um lado ou de outro. Então, no nosso sistema, nós temos um cadastro que você tem que cadastrar os tanques, as bombas e os bicos. Eu vou falar um pouco agora sobre automação de bombas. Com certeza vocês já foram abastecer lá num posto e perceberam que depois que o frentista foi lá e abasteceu, você foi lá no caixa e aquele abastecimento que foi feito no seu carro apareceu na tela de venda do PDV ali do caixa. Isso é possível utilizando um equipamento chamado automação de bombas. E isso é muito importante porque, primeiro, a automação ela é obrigada para quem é PAF-SF. Então, tem que tomar cuidado para esses clientes que têm essa legislação do PAF. Outro benefício de você usar uma automação de bombas é a agilidade. O caixa ali, ele não vai precisar ficar digitando aquele abastecimento feito no seu carro. Ele vai aparecer na tela de PDV. Basta ele selecionar o abastecimento e ele já pode concluir essa venda. Então, para você ter essa automação de bombas, a primeira coisa que você tem que fazer quando vai lá num cliente é perguntar saber qual que é a bomba que ele tem. Eu vou falar de 3 bombas que estão praticamente em 99% do nosso mercado, que é a Wayne, a Gilbarco e a Stratema. Para você colocar automação de bombas, tem que tomar cuidado que tem alguns postos que ainda tem as bombas analógicas, que seriam essa daqui, que tem aqui ele não tem um digital, ele é mecânico. Então, se você perceber que tem esse equipamento de bomba que é mecânico, você vai ter que comprar um conversor para fazer ele integrar com a automação de bombas. Mas se ela for digital, praticamente você não vai ter nenhum problema, porque ela já vai ter essa possibilidade de integrar com essa automação. E depois de feito isso, de ver qual que é a bomba, vocês têm que ver qual que é o concentrador que vai ser usado. Existem vários concentradores no mercado: Gilbarco, Companitec, Medlic, Exetec, Cessna, Ionix, MaxServer. E para que serve esse concentrador, que eu tenho uma imagem aqui embaixo? Ele que vai interligar com aquelas bombas. Então, além das bombas estarem adaptadas, você tem que ter esse concentrador aqui. E é um detalhe importante, pessoal, que a Moura Informática vende o concentrador e também instala esse concentrador. Nós fazemos esse serviço para 3 concentradores: o Companitec, a Cessna e o Exetec. Então, se vocês tiverem algum caso que seja possível, entrem em contato aqui com o Thiago Moura, que ele pode dar mais informações de como que é essa parte da venda dos equipamentos e também de como que é a instalação. As bombas têm que fazer a comunicação com o concentrador. E existem 2 modos: wireless ou por cabo. Então, você tem um wireless industrial específico feito para bomba, que você pode colocar e aí você não usa o cabo. Então, se o posto tem algum tipo de problema para passar um cabo entre a bomba e o concentrador, você pode usar esse equipamento. E também tem um cabo específico que você vai usar para fazer a comunicação. Esse daqui é um cabo, por exemplo, que ele é blindado e tem algumas exigências para fazer a comunicação entre os equipamentos. Feito isso, quando você parou o carro lá
para fazer o abastecimento, a pessoa tirou lá o bico da bomba, começou a abastecer e colocou de volta o bico na bomba, automaticamente encerra-se ali um abastecimento. Como a bomba está interligada com o concentrador também está integrado com o nosso sistema. E quando fez esse abastecimento, a bomba transmitiu para o concentrador o abastecimento realizado e, consequentemente, o abastecimento realizado é passado para o nosso sistema. E aí, na tela de venda, vocês vão ter aqui do lado direito um local onde vai ter todos os abastecimentos pendentes realizados pelas bombas. Aí, para fazer o fechamento desse abastecimento que apareceu lá no PDV, quando você foi lá no caixa pagar, bastou eu clicar sobre o abastecimento. Nesse daqui exemplo que eu vou fazer, eu vou pressionar nesse abastecimento B3. Quando eu cliquei aqui, vai abrir essa tela, que vai ter o dado do abastecimento, quanto é que foi abastecido, o litro e o combustível, e qual foi o bico que foi abastecido. Selecionando esse abastecimento, eu vou pressionar esse botão venda, que ele vai cair o combustível aqui na tela de venda, e aí eu faço o procedimento de finalização da venda. Faço a forma de pagamento e concluo. Quando eu concluo, aquele abastecimento que foi feito, ele vai sumir daquele painel da tela de venda. O posto sem automação de bombas também consegue utilizar o nosso sistema, só que ele tem que fazer um procedimento diferente. Depois que aquele frentista abasteceu o meu carro, vocês podem perceber que ele anota num papelzinho, como esse daqui, ó, o bico, que no caso é esse número 3, e o valor que foi abastecido. Quando você entrega esse papel lá no caixa, ele digita no nosso sistema o produto etanol, por exemplo, digita o bico 3 e lança o valor de R$50. E todos esses abastecimentos realizados, eles são registrados dentro do nosso sistema. E o posto precisa responder na ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, quais foram os abastecimentos que ele fez. E esses registros são colocados dentro de um livro de movimentação de combustíveis. Nessa tela aqui, vocês podem ver que tem várias informações. Eu tenho quanto abasteceu no tanque, eu tenho qual é o volume de cada tanque, eu tenho todos os litros que entraram, que eu recebi de carga de um caminhão. Eu tenho os meus estoques de quanto eu tenho de cada combustível lá nos meus tanques. Eu tenho todas as informações de vendas. Então, isso é o LMC, é o conjunto de informações que foram controladas sobre os combustíveis. E todas essas movimentações de combustíveis que são registradas no LMC, elas são enviadas para o SPED. O SPED é obrigatório para todos os postos de combustíveis. Então, quando o posto de combustível vai enviar mensalmente esse SPED, automaticamente todo o LMC, toda a movimentação de combustível é enviado junto com esse SPED. O nosso sistema também faz um recurso bem interessante para alguns postos que fazem convênios com empresas. Por exemplo, imaginem vocês que a Moura Informática tem 4 carros aqui dentro. E a Moura Informática sempre abastece no mesmo posto. E aí, para você abastecer, se você está indo lá, você teria de pagar em dinheiro. Mas se houvesse convênio entre o posto e a empresa Moura Informática, a Moura pode ir lá, abastecer e não pagar naquele momento que é abastecido. Esse pagamento só é feito no final do mês, num fechamento do cliente. Esse abastecimento, para saber qual é o cliente que foi lá abastecer, nós registramos as placas e a forma de pagamento que será feita é no crediário, que é aquela forma de pagamento que a pessoa não vai pagar na hora, vai pagar depois. Com isso, o nosso sistema tem o relatório que ele vai conseguir gerar pelas placas ou por cliente. Então, tenho aqui
a relação de vendas por placa, que eu informei o cliente Thales Boalin, ele me trouxe o abastecimento desses 2 veículos que foram feitos, que aí, no caso, eu faço o fechamento dentro do mês. Para fechamento financeiro, nós recomendamos fechar num borderô, que é o seguinte, o borderô é nada mais, nada menos que um agrupamento de contas a receber. E aqui ele vai mostrar quais são os valores que a pessoa tem que pagar. Então, aqui embaixo tem um total. E por que é feito o borderô? Quando for pago pela empresa, que no caso o Moura Informática, no exemplo que eu estou dando, ao invés de você baixar todas as contas a receber que foram geradas, na tela de contas de baixa de contas a receber, você vai digitar o código do borderô e ele vai baixar todas de uma vez. Para você informar quais são os veículos que aquele cliente liberou para fazer o abastecimento no posto nesse convênio, lá no cadastro de cliente, vocês vão ter uma tela chamada Veículos do Cliente, que é acionada por um botão que fica lá embaixo da tela Cadastro Cliente, onde você pode cadastrar aqui as placas que vão permitir o abastecimento lá no momento que for informado a placa na tela de venda. Muitos clientes que utilizam esse convênio solicitam que cada abastecimento que for realizado mande um e-mail para a empresa, para eles fiscalizarem, né, quais são os carros que estão abastecendo. E automaticamente ele pega todos os dados do abastecimento e manda para o cliente naquele e-mail que está configurado para ele. Nosso sistema também tem uma tela para fazer um controle de placa, para permitir a consulta pelo frentista. Muitos postos de beira de estrada recebem caminhoneiros. E esses caminhoneiros, como viajam muito, às vezes ele volta naquele mesmo posto de um em um mês. E alguns postos deixam os caminhoneiros deixar cheque como forma de pagamento. E às vezes esse cheque teve algum tipo de problema no banco. E para isso, eles usam a tela de controle de placa para lançar aqui que aquela placa possui uma restrição. Por exemplo, nesse exemplo que eu estou te falando, você pode escrever uma restrição para aquela placa daquele caminhoneiro, escrevendo o seguinte, ó, não receber cheque desta placa. Então, nesse caso aqui, ó, eu mostrei que o sistema tem a tela para consulta da placa, o frentista, antes de receber, vai consultar essa placa, e aí ele vai mostrar a restrição que eu coloquei e a informação que eu digitei lá na tela de cadastro. E também tem a questão de você liberar a placa. Toda a placa que entra lá e faz o abastecimento, se você conhece aquela pessoa, dono da placa, que sempre recebe o cheque e o cheque nunca tem nenhum problema, nenhuma restrição, ele pode liberar a placa também. Então, todas essas consultas que são feitas são registradas aqui dentro do sistema. Então, você tem aqui um relatório de placas consultadas. Um posto de combustível faz um procedimento chamado aferição. A aferição é um momento ali que pode ser feito tanto para os fiscais ou o próprio posto de combustível tirar uma quantidade de combustível daquela bomba, daquele bico, para fazer algum teste. E esse teste é feito dentro desse galão aqui que vocês podem ver, que está perto da bomba. Esse processo tem que ser registrado dentro do sistema. Tem uma tela que vai fazer o registro dessa aferição. Depois que é feito o teste pelo fiscal, por exemplo, todo esse combustível vai voltar para dentro do tanque. Então, daí a super importância de registrar dentro do sistema esse momento, esse processo de aferição. Muitos postos de combustíveis utilizam a carta frete. A carta frete é um documento que a transportadora emite para a empresa responsável pelo frete. Porque aquele caminhoneiro, quando ele vai fazer uma viagem, ele precisa de um dinheiro para pagar os custos dessa viagem. Então, quando eles vão lá, abastecem
por exemplo, o caminhão, pagam a estadia, paga a comida, o posto permite receber essa carta frete, que depois ele vai conseguir receber da empresa que emitiu essa carta frete aquele valor que está nessa carta. O cheque-troco, o banco emite no nome do posto, e aí quando tem o troco para ser dado para a carta frete, o dono do posto entrega esse cheque-troco para o caminhoneiro. Todo caminhão de combustível, quando vai lá entregar o combustível para um posto de gasolina, ele tem uma nota fiscal eletrônica. E quando esse caminhão chegou lá no posto e começa a colocar o combustível lá no tanque para ser reabastecido, essa nota fiscal eletrônica precisa fazer um procedimento chamado manifesto do destinatário, que seria o seguinte: o posto confirmar que está recebendo aquela mercadoria, aquele combustível. Então, ele tem que dar a entrada dessa nota fiscal e aí vai aparecer no sistema esse manifesto. E esse manifesto é uma comunicação que é feita lá na Secretaria da Fazenda. Ela é registrada dentro da nota fiscal da distribuidora de combustível. E esse procedimento é uma obrigação do posto. Então, é um procedimento que tem que ser feito, que não pode esquecer de fazer para não ter problema com a distribuidora. Quando chegou esse combustível e você for fazer a entrada desse combustível, aquele combustível vai ser depositado dentro de um cano que vai lá para um tanque. E esse tanque tem que ser registrado em qual está sendo depositado aquele combustível. Vai aparecer uma tela para solicitar qual que é o tanque, qual é a litragem que você está colocando naquele tanque e qual é o combustível. Tem uma funcionalidade muito bacana que é identificar o frentista no abastecimento. E tem uma automação para fazer essa identificação. Cada frentista possui um cartão, ele vai ser lido por esse equipamento quando o frentista coloca o cartão sobre esse equipamento. E um detalhe bem importante, a bomba só começa a liberar o combustível caso esse cartão passe nesse equipamento. Então, daí uma segurança, né, para que nenhuma pessoa puxe o bico lá e comece a abastecer. E no momento que fez isso, a bomba vai mandar aquele abastecimento concluído para o concentrador e também manda o frentista que foi identificado nesse cartão. Então, lá na tela do sistema, do caixa, quando a pessoa importar o abastecimento para fazer o pagamento ali da pessoa que abasteceu, a pessoa do caixa vai ter qual é o frentista que abasteceu. E quais equipamentos possuem a identificação para liberar o abastecimento? O Identifeed da Companitec tem esse equipamento, a Cessna com o equipamento ID Code e também a EZTEC com EZID. E para aquelas pessoas que não possuem essa identificação, também tem a possibilidade de informar o frentista que abasteceu. Aquele papelzinho, por exemplo, que a pessoa entrega na hora do abastecimento, contendo ali qual que é o bico, qual que é a bomba que ele abasteceu, a pessoa pode pôr o seu nome. Aquela mulher do caixa vai olhar qual que é o abastecimento, vai clicar aqui nessa tela abastecimentos e bombas, o abastecimento daquele papelzinho e vai informar qual que é o frentista que abasteceu. Com isso, ele registra aqui na tela, como vocês podem ver aqui na primeira linha dessa tela, o Adelson. Ele vai selecionar esse abastecimento e faz a conclusão. E no final do mês, o dono do posto vai ter um relatório de vendas por frentista.